A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 9 do primeiro trimestre de 2024 da EBD, revista da CPAD Adultos, que tem como título O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Mas antes de começar essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da Faeste Academia, comentar, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas com essa videoaula. E na descrição desse vídeo, você vai encontrar também um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são citados pelo comentarista desta lição, deste trimestre, o pastor José Gonçalves, e nos ajudar dessa forma a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19. A verdade prática diz: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 1 ao 11. Introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática de grande importância para a igreja de Cristo. Como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Então, nesta lição, o comentarista vai trabalhar esse importante tema do batismo em águas. Ele vai explicar detalhadamente qual é o propósito do batismo em águas e qual é a forma bíblica ou fórmula bíblica, que se deve seguir nesta prática cristã, que é o batismo em águas. Tópico 1. Pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Subtópico 1. O batismo visto como sacramento. A origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo, como sacramento, é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Então, aqui nesse primeiro subtópico, o comentarista vai falar que algumas tradições cristãs, como no caso a ICR, a Igreja Católica Romana, ensina o batismo em águas como um sacramento, ou seja, como um rito que vai transmitir para aquela pessoa que está sendo batizada uma graça espiritual. E isso, independentemente se ela tem fé em Jesus Cristo ou não. Tendo ou não a fé, se ela receber esse sacramento do batismo, que na Igreja Católica, por exemplo, é por aspersão até criança, ela está recebendo uma graça espiritual. E, na verdade,
segundo, conforme nós vamos ver mais adiante, a Bíblia ensina de forma diferente que o batismo em água não é um sacramento, não transmite essa graça espiritual para a pessoa. A pessoa que se batiza, que vai se batizar em água, já tem que ter experimentado o novo nascimento em Cristo Jesus, já tem que ter sido convertida, já tem que ter fé em Jesus Cristo, já tem que ter manifestado publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Só depois de ser discipulada, ensinada ali nas bases da doutrina cristã, é que essa pessoa pode tomar a sua decisão de passar pelas águas batismais. Subtópico 2, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19. Não há no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. Então, olha só que o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, está nos ensinando aqui, que é a luz das Escrituras Sagradas. Então, o batismo em água não transmite absolutamente nada. Ele é só uma manifestação pública de uma fé que a pessoa já tem, ela já professou essa fé em Cristo Jesus, ela já é uma pessoa convertida, nascida de novo, né? Já foi discipulada. Aí sim ela vai experimentar o batismo ali, e no batismo em água, como geralmente é feito de forma pública, é para declarar para toda a sociedade que aquela pessoa, a partir de agora, né, é um discípulo de Jesus Cristo, está disposta a seguir os ensinamentos do Senhor Jesus e dos seus apóstolos, né, do Novo Testamento, da Palavra de Deus, e então ela precisa ser convertida de verdade, porque o batismo não converte ninguém. O batismo não tem essa finalidade de converter. É apenas uma ordenança, uma ordem que Jesus deu para a igreja cristã cumprir. Então, a pessoa primeiro precisa ser um discípulo de Jesus, para depois ser batizada, né, nas águas. Subtópico 3. O batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estoveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 14. Não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16:16. Uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Então, neste subtópico, nós aprendemos que o batismo em águas é para adultos, ou para aqueles que têm já capacidade de discernimento para saber o que está fazendo. Uma criança não tem essa capacidade, né? Não tem essa maturidade para fazer uma escolha, se deve ou se não deve se batizar, se deve ou não deve seguir a Jesus, se deve ou não deve aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não, uma criança não tem. E Jesus falou, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, nós entendemos que o batismo é só para adultos ou, né, jovens, adolescentes e jovens que já têm a capacidade de entender o que está sendo ensinado para eles e também a maturidade para tomar uma decisão de se batizar nas águas. Tópico 2. O símbolo e o propósito do batismo.
Subtópico 1, símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. O apóstolo mostra que o ato de emergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2:12. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Então, o batismo em águas é uma identificação com Cristo Jesus na sua morte e também na sua ressurreição. Ou seja, quando a pessoa desce ali as águas, é como se ela estivesse simbolicamente morrendo, né, para o pecado, ali se identificando com a morte de Jesus. E quando ela é levantada das águas, é como se simbolicamente ela estivesse ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus, para andar em novidade de vida, né, para viver de forma diferente daquela forma que ela vivia antes de entregar a vida a Jesus Cristo. Então, o batismo em águas significa essa identificação do cristão, tanto com a morte como com a ressurreição de Cristo Jesus. Subtópico 2, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Aqui não há território neutro. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus. Aqui nesse subtópico, né, o propósito do batismo, que é dar um testemunho público de fé, ou seja, o cristão já se converteu, já entregou a vida para Jesus, já fez sua pública profissão de fé. E agora ali na frente das testemunhas, ali geralmente os membros da igreja, os oficiais da igreja, a comunidade de uma maneira geral, os parentes, ele está dando um testemunho público de que ele agora é um cristão, que a partir de agora ele vai viver uma vida diferente da que ele vivia antes. Se ele era uma pessoa que tinha vícios, ele vai viver de forma diferente agora, né, afastado desses vícios. Se ele era uma pessoa que era uma pessoa violenta, a partir de agora ele vai viver de forma mansa, de forma pacífica. Ou seja, ele está dando um testemunho público para quem está ali presente no momento do batismo, de que ele, a partir de agora, é um seguidor de Jesus Cristo e vai viver em novidade de vida. Né? É isso que significa realmente o batismo em águas. Esse é o propósito do batismo em águas. Né? Subtópico 3, não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância no sentido do ato batismal. Outras vezes é por falta de convicção de fé. No primeiro caso, às vezes o crente entende que após ser batizado não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, 1 João 2:1, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. O pecado, é vencido quando se anda no Espírito, Gálatas 5:15. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Então você veja, né? O batismo é só para quem realmente é convertido, para quem tem convicção de fé, na fé que ele professou. Não basta só levantar a mão e ir à frente ali na frente do púlpito e já se torna automaticamente um cristão. Ele tem que ter convicção dessa decisão que ele tomou. Tem que realmente experimentar essa mudança interior, essa metanoia, né? Essa conversão verdadeira. Ele tem que experimentar esse novo nascimento, a presença real do Espírito Santo na vida dele.
ser discipulado, entender as doutrinas básicas da fé cristã, o que significa ser um cristão, o que significa seguir a Jesus, para só então ele tomar a decisão. Então, o crente que não tem essa convicção, que ele está titubeante, que ele está hesitante, ele, obviamente, não pode e não deve, né, se batizar em água. Ele precisa primeiro experimentar essa convicção de fé em Cristo Jesus, né? E também o batismo, ele não é um imunizante que vai fazer com que as pessoas não pequem mais. Isso não existe, né? Então, tem muita gente que não quer se batizar porque depois que eu me batizar não posso pecar mais. Ué, se a pessoa está pecando, então significa que se Jesus voltar, ele, né, não vai com Jesus, porque Jesus não vai levar a pessoa que está pecando claramente, propositalmente, sabe que está pecando e não quer mudar de vida. A pessoa precisa experimentar ali a conversão verdadeira, que a conversão ela transforma o nosso modo de pensar e de agir. E mesmo que a gente venha posteriormente a cometer alguma falha, cair em algum pecado, a gente se arrepende, busca o perdão, a reconciliação e voltamos ao caminho, né, que leva para o céu. Então, o batismo não é para isso, batismo em águas, né? E outra coisa, tem pessoas que não querem deixar de fazer determinadas coisas que um cristão não deve fazer. Por isso que ela não quer se batizar, para não ter esse compromisso de ter que parar de fazer determinadas coisas que não agradam a Deus, que a palavra de Deus desaprova, mas que essa pessoa quer continuar fazendo, praticando. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia da FAEST Academia, uma instituição teológica com mais de 15 anos de experiência aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite a oportunidade de estudar teologia com quem entende do assunto, com quem tem experiência. Isso tudo por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificação reconhecida por convenções de igrejas evangélicas espalhadas por todo o Brasil. Tópico 3. A fórmula e o método do batismo. Subtópico 1. Fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula trinitária ou trinitariana que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou para os seus discípulos seguirem. O texto de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, é bem claro. Não há o que se discutir aqui, né? O batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da Trindade. Deus é um só, mas que se manifestou, né, ao longo da história redentiva em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é um só Deus, só tem uma essência divina. E no rito do batismo, as três pessoas da Trindade precisam ser, né, invocadas para que a gente cumpra a ordem clara que o Senhor Jesus deu à sua igreja, aos seus discípulos. Subtópico 2, fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modelista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico do grupo, é buscado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Atos 2, 38 e 19, 5.
convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou, né? Então, assim, esses grupos trinitários, unitaristas, eles batizam só em nome de Jesus, conforme está nesses dois textos aí de Atos dos Apóstolos, né? Eles ignoram o que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como esses dois textos lá de Atos dizem que a igreja estava batizando em nome de Jesus, aí eles acham que o batismo tem que ser somente em nome de Jesus. Mas o que ali nesses dois textos de Atos, conforme o comentarista pastor José Gonçalves aqui defende, né, e também a maior parte dos teólogos conservadores defendem, é que usar o nome de Jesus significa que eles estavam obedecendo a ordenança que Jesus deixou. Eles estavam fazendo aquele batismo na autoridade do nome de Jesus, ou seja, de quem Jesus era e do que Jesus ensinou para a sua igreja. Ou seja, não era na autoridade de outros nomes que porventura poderiam ter naquela época. Por exemplo, João Batista batizava também. Então, eles não estavam batizando em nome de João Batista, ou de acordo com o batismo de arrependimento que João Batista pregava. Não. Era o batismo conforme ensinado por Jesus. Então, era por isso que eles usavam o nome de Jesus. Mas isso não nega a fórmula trinitariana, nem tampouco a Trindade, porque a Trindade é uma doutrina bíblica basilar, fundamental da fé cristã. Ela não pode ser anulada, porque qualquer grupo que nega a Trindade é um grupo herético, mesmo que tenha nome de cristão. Subtópico 3. Imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. A palavra grega baptizo possui o sentido de mergulhar e submergir, tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O povo saía para ser batizado por João, dentro de Rio Jordão, Marcos 1:5. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água, Marcos 1:10. João batizava onde havia muita água, João Batista. Está lá em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23. Ou seja, o batismo que nós vemos no Novo Testamento é o batismo por imersão, ou seja, o corpo é totalmente mergulhado, submergido nas águas e depois ele é levantado, tirado das águas, justamente para simbolizar a morte para a velha vida e a ressurreição para a novidade de vida, para a vida nova em Cristo Jesus. Esse é o simbolismo do batismo em água. Então, na Bíblia fica bem claro no Novo Testamento que o batismo é por imersão. Isso chama-se, em algumas igrejas evangélicas de tradição protestante, elas ensinam o batismo por aspersão. E até o batismo de crianças também, né? Tem algumas denominações que ensinam o batismo de crianças, é o chamado pedobatismo. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ensina o credobatismo, ou seja, que a pessoa precisa primeiro ter o entendimento, a maturidade, para entender o que as doutrinas fundamentais da fé cristã, o que significa ser batizado, conforme nós já falamos aqui no decorrer da lição. Né? E também nós aceitamos o batismo, somente o batismo por imersão. Né? E não aceitamos o batismo na Assembleia de Deus, não aceitamos o batismo por aspersão, porque não encontramos respaldo bíblico para o batismo por
aspersão. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, né? E também não esqueça de se inscrever no nosso canal da Faeste Academia. Aqui na descrição você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, da Faeste Academia. E também você vai encontrar links para comprar, para adquirir os livros de apoio que são citados pelo comentarista da lição, o pastor José Gonçalves. E você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. Muito bem, a conclusão diz assim: procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé, né? Então, esse foi o conteúdo dessa videoaula, trabalhando esse tema do batismo em águas. Nós entendemos o que a Bíblia ensina, né, sobre esse assunto importante. É uma prática da igreja cristã ao longo da sua história que precisa ser preservado, mas temos que seguir exatamente como a Bíblia ensina, como principalmente o Novo Testamento nos ensina. Não podemos nos desviar do que o Novo Testamento ensina sobre esse tema do batismo em águas. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.